Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Área 17. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um programa, mais um episódio e que seja de bênçãos para a tua vida. Está aqui comigo o irmão Ellison. Irmão Ellison, se apresente para os irmãos. Amém, meus irmãos, mais uma vez, não é? E nesta oportunidade na reta final, né, da jornada de Elias. Isso mesmo. Infelizmente, não é? Pois é. Passa rápido. A gente tem que insistir com o coordenador para que tenha outras edições no mesmo ano que a gente está. Nós, aproveitando, também queremos agradecer ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, que permitiu que esse podcast viesse a acontecer, né? E o nosso pastor é representado aqui na Área 17 pelo nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Meus irmãos, hoje nós estaremos aqui falando um pouco mais sobre a lição de número 6, que tem por título Elias, um homem semelhante a nós, e também a lição de número 7, que tem por título Elias transladado. Então, se você, quem sabe, ouviu esse estudo na congregação que você faz parte, e quem sabe ficou com uma dúvida, ou queria ouvir um pouco mais, hoje você vai ter essa oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje, irmão Ellison, nós estamos aqui com um convidado. Convidado mais especial. E foi o escalado de hoje. Talvez eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, mas hoje, terça-feira, nós estivemos aqui na congregação e o escalado enviado pelo nosso pastor é o presbítero Jailton Anselmo, vindo ali da área 57, o mesmo é vice-coordenador daquela área. Presbítero, paz do Senhor, seja bem-vindo ao podcast da Área 17. Muito bem, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os irmãos da Área 17, os irmãos também que nos acompanham de outras áreas, né? Pessoas também que acessam o canal e participam desse momento. Sim. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. O Senhor nos salvou, nos batizou com o Espírito Santo, nos chamou para a sua obra. E estamos aqui por causa desta misericórdia. Agradecer também ao nosso amado pastor presidente. Eu sempre digo que sinto o cuidado de Deus através do nosso pastor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E agradecer a confiança que o nosso pastor nos tem dado de poder ser um canal, um instrumento de Deus para também abençoar vidas, né? Agradecer também a Deus pela vida do evangelista Marcelo Teles, né, que hoje eu fiquei num estreito muito grande. O pastor Marcelo Teles, a gente é acostumado a ouvir, mas falar na frente dele é sempre um desafio muito grande, dado ao homem de Deus que ele tem sido, que tem se demonstrado no conhecimento da palavra, profundidade da palavra, mas graças a Deus que o Senhor nos ajudou e estamos agradecidos a Deus por tudo que Deus fez esta noite. Amém, é bênção. Trazendo aqui um relato pessoal, eu não tinha ouvido ainda o presbítero pregar, foi a primeira vez e é bênção, viu? Quando os irmãos receberam o nosso irmão aí, receberam o nosso irmão na sua congregação, é bênção da parte de Deus. Amém. Presbítero, lição de número 6, Elias, um homem semelhante a nós. Para quem está em casa, que talvez não acompanhou esta lição, não pôde vir para a igreja, de uma forma assim introdutória, o que é que o senhor poderia trazer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo? Muito bem. A lição de número 6 foi ministrada hoje à tarde, né, nas diversas áreas e congregações que estão recebendo o simpósio de doutrina. Sim. Que tem sido um evento histórico esse ano. Cada ano que passa fica melhor, né? O trabalho, os irmãos envolvidos, se dedicando em todas as áreas. E esse ano o pastor escolheu um tema muito importante para os nossos dias, que é a vida do profeta Elias, né? Temos estudado lições e hoje a lição do número 6, a gente percebe que ela não segue uma linha cronológica a respeito da vida do profeta. Verdade. Mas o comentarista da lição, ele visa exatamente falar um pouco sobre a expressão do apóstolo Tiago, falando da humanidade de Elias, né? Foi um homem de feitos extraordinários. Nós vimos ao longo de toda a lição como Deus se utilizava dele poderosamente, de forma sobrenatural. Então a lição número 6 teve esse objetivo, falar da humanidade de Elias, né? Homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades,
mas que a gente pôde analisar exatamente a sua vida baseado naquilo que o apóstolo Tiago falou. Sim. Né? Que era um homem sujeito às paixões que nós estamos sujeitos nos dias atuais. Presbítero, já falando sobre essa questão da fragilidade de Elias, o que isso nos ensina de forma humana sobre a forma como Deus ele usa seus instrumentos hoje? Isto fala de uma autodependência, né? De uma dependência de Deus. Sim. Né? A gente percebe que as nossas limitações, as nossas fragilidades nos levam justamente a depender de Deus. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, não é de nós mesmos. Né? O nosso irmão aí falou que Deus nos usou poderosamente e a gente percebe que não sou eu. Verdade. Sim. É Deus na minha vida, Glória Deus na vida dos irmãos. Né? E a gente vê como Deus ele utiliza os seus instrumentos. É Ele que nos capacita, é Ele que nos chama. A gente estava falando aqui, justamente em off, nos bastidores, né? De que como Deus ele vai nos capacitando na sua obra. Né? Então, não somos nós, é Ele em nossas vidas. Então, essa fragilidade, a gente percebe que, interessante que Deus ele é assim, Ele escolhe as coisas fracas, vis, falhas, coloca a capacidade e o nome dele é glorificado. Né? Então, a gente entende desse jeito, dessa forma. O interessante que o presbítero falou assim, né? Aqui no off a gente estava comentando acerca disso e a gente até falou para o presbítero porque ele fez a pergunta assim, vocês trabalham com isso fora daqui do podcast e tal? E a gente comentou para ele, né? A gente, meu Deus do céu, fora daqui a gente gagueja para falar, tem dificuldade. Na empresa, quando me viram participando do podcast, falaram, mas rapaz, tu aqui na empresa, tu até para falar tem dificuldade. E como é que tu tá apresentando o podcast? É Deus, não é capacidade nossa, então é Deus que vai nos ajudando. Em cima disso, presbítero, eu acho interessante essa lição de hoje, porque a gente vem de uma sequência onde a gente vê Elias orando, o fogo do céu caindo, Elias confrontando os falsos profetas, a gente vê aquele homem de coragem sendo usado por Deus para que a chuva não venha sobre a terra e depois a chuva venha sobre a terra. Mas mesmo esse homem que foi usado por Deus para fazer feitos extraordinários, também passa por situações que qualquer um de nós que estamos aqui passamos. Interessante isso, não é, presbítero? A gente percebe que a gente conhece Elias da profecia de Acabe para frente, né? A gente não conhece da profecia para trás, mas a gente sabe que Elias teve uma vida, ele nasceu, foi criado, teve um chamado de Deus para o ministério profético. Verdade. Né, para ser um porta-voz, porque o profeta ele era aquele que representava o pensamento, a vontade de Deus para a humanidade. Sim. Né? E a gente percebe que justamente nesse momento que a gente percebe a fragilidade do homem, de Elias, né? Como ele era sujeito Sim. às mesmas paixões que nós. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que a gente passa, perseguição, dificuldade, aflição, também eram na vida de Elias. E a gente percebe que o fato de ser usado por Deus não vai nos isentar de sofrer perseguições, Verdade. de enfrentar as dificuldades, né? É por isso que a gente tem que ter isso em mente, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verdade. Essa expressão de Jesus mostra que a gente vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar desafio, vai surgir barreiras. Jesus disse que, assim, aos discípulos, que eles seriam odiados, Verdade. sofreriam perseguições, muitos até perderiam a vida, como foi. Existem muitos mártires que a Bíblia revela aqui, né, que morreram por causa do Evangelho, né? Então a gente percebe como Deus ele se utiliza das coisas frágeis, mais Sim. uma vez eu repito, né, nos chamando para a sua obra, agindo de forma sobrenatural e principalmente mostrando que isso não é nosso. Sim. Né? A gente vê que quando Elias clamou ao Senhor para descer fogo do céu, ele disse, Deus de Abraão, o Deus da promessa, Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa, Aleluia. e Jacó, o Deus de transformação. Ele clamou por um Deus. Glória a Deus. Né? E a Bíblia diz que quando ele clamou, no final da expressão do clamor, ele disse, Senhor, responde-me. Responde-me. Ou seja, uma
uma dependência exclusiva de Deus, né? Verdade. Então, Deus faz isso conosco, né? Glória a Deus. Temos frágil. Interessante, né, presbítero? Porque Elias era um homem simples, mas com a unção de Deus ele fez coisas extraordinárias. Verdade. Então, na visão do Senhor, que é que impede que nós, hoje, de modo geral, a igreja atual, também experimente dessa unção, desse poder de Deus, ainda nos dias atuais? Pronto. A gente fala primeiro de comunhão com Deus. Elias era um homem de comunhão, né? Não é por acaso que ele diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Quem tem essa capacidade, essa autoridade para dizer que não vai chover, né? Então veja que ele não falou por falar. Eu vou ver se Deus fecha. Eu vou ver se Deus me atende. Tinha convicção na palavra dele. Ele tinha convicção que aquilo ia acontecer, né? Tanto que ele foi bem enfático. Segundo a minha palavra. E Deus olhou lá de cima e disse, rapaz... Ele não usa termos condicionais, né? Se Deus fizer, né? Ele afirma que vai... Ele disse, Deus vai fechar, cabe. Deus vai travar tudo por causa da tua vida de idolatria, de desobediência a Deus. Aí Deus olhou de cima e disse, se Elias está falando, eu vou fechar. Eu aprovo. Glória a Deus. Isso mostra a comunhão, né? Elias tinha comunhão com Deus, né? Isso nos leva a experimentar, né? O crente que ora, que busca Deus, que se aproxima. Porque assim, é uma relação dupla. À medida que a gente se aproxima dele, ele se aproxima da gente, né? A relação entre duas pessoas, ela começa justamente no diálogo, na conversa, Sim. na exposição íntima, né? O que eu gosto, o que eu deixo de fazer. Deus é assim também, né? Então, à medida que a gente se revela para ele, que a gente se aproxima dele, que a gente busca ele, ele também se revela, ele se aproxima, ele revela os seus segredos, né? Então, a comunhão eu pontuo como um fator principal, né, de Elias. O que eu acho interessante também, presbítero, é a dependência de Elias, né? Porque embora Elias tinha essa comunhão com Deus e tal, tudinho, tem gente que quando está nesse momento de eita, Deus está me usando e tal, acaba se esquecendo que não é ele. Sim. Não é ele que faz. Deus está fazendo através dele. Então, Elias ele não se esquece em momento nenhum que ele está sendo ali um instrumento de Deus. E não é a força, a inteligência, a sabedoria dele, tudo provém de Deus. Sim. A gente vê que a gente volta a falar sempre que Elias, a gente caminha na vida de Elias, vendo essas ações de Deus por intermédio dele, ações sobrenaturais, Sim. né? Que foge da visão humana, né? Coisas extraordinárias, porque a palavra extraordinária, ela é a junção de duas palavras. Extra, Sim. que fala daquilo que é além, é superior, e ordinária fala daquilo que é comum. Então, é além do comum, além do normal, né? Então, a gente percebe que essas situações extraordinárias que Deus realiza por intermédio de nós, depende justamente dessa dependência. Sim. Ele era usado por Deus, mas ele reconhecia que aquilo não era dele. Não era dele. Glória Inclusive, a gente percebe que quando ele confronta, muitas das vezes Acabe, quando ele confrontou Acasias, né? A gente percebe que ele diz assim, porventura não há Deus em Israel? Isso. Né? Então ele estava dizendo assim, eu sou profeta, eu sou usado por Deus, né? Eu sou usado, mas quem me usa é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive, tocando nesse ponto que o irmão Lucas falou, como a gente pode fazer para ter esse equilíbrio? Porque a gente busca, a gente pede, né? Mas quem derrama a graça é Deus, quem derrama a glória, o poder é Deus. Então, como a gente pode fazer para inibir, que às vezes que o coração da gente é tão enganoso, né? A gente está sendo usado. E para não subir ao coração o desejo. Às vezes o orgulho quer tomar conta, né? A gente convive com isso constantemente, né? A gente tem a natureza humana. A natureza humana, ela costumeira, principalmente nos dias atuais, a mídia, a tecnologia cresceu muito. Então a gente gosta de visibilidade, o humano, né? Eu digo a gente assim, humano, o homem. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente gosta de visibilidade, né? Então é comum que a gente seja tentado, né, a justamente achar que aquilo é nosso, né? Que aquilo que está acontecendo com a gente, se a gente pregou e foi uma bênção. Eita. Eu já passei por situações na minha vida, eu hoje tenho 39 anos, mas
Eu me lembro quando muito jovem que eu comecei a pregar, era uma novidade e na época ainda não tinha as escalas de culto jovem. E eu me lembro que lá na região de Olinda a gente era muito convidado para uma área, para outra, para pregar. E a gente pregava e o fogo descia, e como era jovem, era aquela novidade. Aí eu me senti muito importante, né? Chegou uma hora que eu achava que tudo que eu pregava, aquilo que eu ministrava, vinha de mim. Mas teve um dia que eu me preparei tanto, eu disse, rapaz, hoje o negócio vai, como a gente diz, né? A tampa da chaleira vai voar. Mas, irmão, naquele dia que eu cheguei, pense na decepção. Eu gritei, eu me esperneei, eu fui pra lá, fui pra cá e a igreja só olhava pra mim. Tudo travado. E eu percebi que não era eu. Nem aquele glória a Deus e aleluia saiu da igreja, que é pra ajudar muitas vezes, nem né? Aquele pra ajudar, né? E não levei nenhum amigo, né? Pra ajudar, dando glória a Deus, né? Mas eu percebi, é justamente naquele dia que Deus me deu uma lição, né? É quando a gente precisa dobrar o joelho, né? Pedir a Deus, dizer, Senhor, o que eu tenho é o que tu me dá. Se o Senhor não me der, né? Porque a vida daquele que prega a palavra de Deus, que recebe a oportunidade do pastor, tem dia que a gente está pegando o céu com a mão, irmão. É uma bênção. Tem lugar que a gente só dá o glória, a igreja se alegra, Jesus opera maravilha, é uma bênção. Mas tem dias que parece que o céu está fechado, né? O nosso pastor sempre nas reuniões, orientando os obreiros, ele diz, irmão, tem dia, irmão, que o céu está fechado. Aí a gente tem que reconhecer, né, que é o Senhor que nos dá a palavra, é o Senhor que nos dirige, né? Então eu acho que todo aquele que se predispõe a ser usado por Deus em qualquer área, porque Deus, às vezes a gente tem na nossa mente que ser usado por Deus é ser o pregador, né? Mas Deus usa os irmãos na mídia, no podcast, usa o irmão ajudando o pastor em uma outra atividade, na área do louvor, na área da organização. Você é um instrumento de Deus ali, né? E a gente sabe que tem irmãos que se você botar ele para dar uma palavra, às vezes não vai sair nada. Mas se você colocar ele para organizar um trabalho, liderar uma equipe, a gente vai ver que ele vai se sair bem. Isso é capacidade de Deus, né? Um jovem, uma certa vez, perguntou assim para mim, né? Irmão Lucas, me indique bons livros e tal, eu quero aprender a pregar, eu estou desejando e tal. Eu indiquei alguns livros para essa pessoa, né? Só que eu também trouxe essa importância da dependência de Deus. Porque vai ter momento que a gente vai estar com o conteúdo, vai estar com as informações, mas vai acontecer basicamente isso que o senhor sinalizou aqui. Não vai ter aquela graça, não vai ter aquela presença do Senhor, porque a gente esqueceu que precisa do Senhor. E eu já passei por isso que o senhor citou, de eu me preparar e sair de casa dizendo, meu Deus, hoje Jesus vai... Oh, aleluia! E eu saí de lá dizendo assim, pregar não é para mim. Pregar não é para mim. Agora já teve dia de eu sair de casa assim, meu Deus, eu não tenho o que falar. E ser um dos dias que a gente sai de lá dizendo assim, Senhor, eu acho que eu nasci para isso. Então, é Deus mostrando para a gente, como o senhor bem disse, presbítero, que a gente precisa depender do Senhor. Amém? Presbítero, para a gente passar para a próxima lição, talvez você em casa esteja dizendo assim, mas irmão, mas já vai passar de lição? Veja, compreenda, o nosso presbítero está numa sequência de muitas escalas. O nosso presbítero é de onde? Olinda. Cooperamos com o pastor na área 57. Quero até mandar Mande uma saudação para os irmãos lá da área 57. O simpósio lá em pé 15 Integração 4. É a congregação Polo lá da área. E Deus tem feito maravilha lá. Tem batizado com o Espírito Santo, operado maravilha. E a gente ajuda lá o pastor Valdeci, que é o coordenador. Estamos atuando como vice-coordenador. E quero mandar um abraço para o pastor, para os irmãos da área 57. Deus abençoe os irmãos. E tamo junto. Amém. Olha aí, os irmãos recebem aí a saudação do vice-coordenador presbítero Jailton Anselmo. Presbítero, para irmos agora para a próxima lição de número 7. Elias transladado. E eu repito a mesma pergunta ou pedindo que o senhor traga o contexto para aqueles que estão em casa e que talvez não acompanhou a lição. Elias transladado. Aí alguém possa estar perguntando, mas irmão, transladado, o que é isso? Exato. Eu não estou entendendo nada. Quem sabe até um novo convertido, né, que não sabe ainda muito bem o significado da palavra transladado. O que é que o senhor poderia trazer para os nossos irmãos? Pronto, a lição de hoje, a lição número 7,
ela justamente fala de Elias transladado. Mas se a gente observar os tópicos da lição, ele vai nos mostrar momentos que antecederam este ato. Sim. Né? A palavra transladado, ela deriva exatamente da palavra translado. Eu falei isso hoje. E eu queria que o senhor repetisse, me perdoe lhe atrapalhar, eu queria que o senhor trouxesse aquele exemplo que o senhor falou da horizontal, da vertical com relação ao transladado. Pronto. Aquilo dali, muito bem. Eu anotei aqui, viu? Amém. Meu Deus do céu. Olha, a palavra translado é uma palavra que normalmente ela é utilizada no turismo, né? Isso. A gente quando viaja para um determinado lugar, no aeroporto, aí lá tem um translado, que é um serviço que você contrata, aquele serviço, para transportar de um lugar para o outro. Né? Então a gente está falando aqui de um translado horizontal. Sim. Né? É quando aqui, humanamente falando, a gente é levado de um lugar, de um local, para o outro. Isso. Né? E o que eu disse aqui esta noite é que a palavra transladado, que deriva de translado, ela é o ato consumado. Quando diz que ali foi transladado, é que ele foi transportado. Sim. Né? Então, quando eu falei a respeito da horizontal e vertical, a gente aprendeu que Elias é um tipo da igreja. Né? O tipo da igreja é justamente aquilo que aponta para o que vai acontecer. Sim. A igreja que será arrebatada. Né? Então, é o translado, né? Vertical. O Senhor vem buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com ele. Sim. Porém, no translado horizontal, a gente sabe que ele tem um horário, você precisa chegar na hora. Né? O avião chegou, o translado está a seu aguardo, você tem que chegar no horário. No translado horizontal humano, você pode levar bagagem. Né? Às vezes tem algumas empresas de aviação, essas companhias, que elas limitam a quantidade de bagagem, mas tem bagagem. Sim. Né? E a gente sabe também que você, às vezes, tem um horário para chegar, mas você pode até se atrasar. Isso. Né? Porque você está pagando, então você pode exigir, rapaz, espera um pouquinho, rapaz, eu não paguei um determinado valor. Mas no translado vertical, no arrebatamento da igreja... Escute aí, você que está em casa, viu? Escute isso aí. Mas no translado vertical, que é o da igreja a ser arrebatada para o céu, a gente percebe que a palavra de Jesus diz que não sabe nem o dia, nem a hora. Glória a Deus. Nem os anjos sabem, nem o filho, mas unicamente o pai. Ou seja, você tem que estar pronto. Não pode levar bagagem. Aleluia. Né? Você vai sozinho. Não dá para levar ninguém, não dá para puxar pai, mãe, irmão. É você sozinho. E não pode ter bagagem. E depois você não pode exigir nada, porque você não pagou nada. Isso. Quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém? Então a gente tem que estar preparado, porque vai ser um translado súbito. Né? A gente vai ser arrancado daqui de forma muito rápida, um abrir e fechar, como um abrir e fechar de olhos. Né? Então a gente fala aqui do translado vertical. Né? É aquele que o Senhor vem nos buscar. A gente percebe que aqui no final do texto, ou do estudo de hoje, a gente percebe que enquanto Elias conversava com Eliseu a respeito do poder, da porção dobrada, sim, a Bíblia diz que daqui a pouco desceu aquele cavalo de fogo, né, na carruagem de fogo, e o texto diz que ele separou os dois. E Elias subiu no redemoinho para o céu. Né? Então ali é justamente o translado vertical. Então a igreja como tipo, Elias como tipo da igreja, nós devemos estar preparados para este momento e entender que a gente não vai ter tempo, não sabe quando é, então a gente tem que estar pronto e preparado para esse momento. Glória a Deus. Presbítero, eu vou dizer ao senhor, eu acho que essa explicação sobre translado eu vou levar para a vida toda, viu? Amém. E eu vou explicar para outros essa explicação que o Senhor me deu. Amém. Que explicação perfeita acerca de transladado. Deus abençoe. Amém. Amém. Presbítero, como é que foi que aconteceu? O senhor trouxe aqui uma explicação perfeita sobre o translado, como é que funciona. Mas o que é que aconteceu ali com Elias? Como foi o contexto ali? Como é que isso se deu com o profeta Elias? No ponto 1, a gente aprendeu de que Elias sabia o que ia acontecer. Né? E a gente percebe que como ele é um tipo da igreja,
a igreja também sabe o que vai acontecer. Nós temos anunciado nos 4 cantos, né? Hoje a igreja, a gente está falando da nossa igreja, né? A gente sabe que existe a igreja universal, universal no sentido amplo, a igreja de Cristo, mas falando da nossa denominação, da nossa igreja, a gente sabe que a gente precisa anunciar aqueles que ainda não conhecem Cristo, porque isto é uma realidade, a vinda de Cristo é uma realidade. Então a gente percebe que ele, como tipo da igreja, a gente percebe que o texto bíblico ele mostra que a transladação de Elias era do seu conhecimento. 2 Reis, no capítulo 2, versículo 1, também versículo 9, e também do servo Eliseu, porque ele conta a Eliseu. Ele fala disso, né? Então Elias já estava preparado, pronto, esperando aquele momento, né? Então a igreja, é claro que a pergunta é sobre os bastidores, então assim, a gente percebe que essa comunhão de Elias com Deus levou a ele, ele não tinha, por exemplo, aquilo que a gente tem hoje, as pessoas pregando, anunciando, né? Isso. Mas ele tinha este conhecimento da parte de Deus, então ele estava justamente só esperando esse momento, né? E até que isto acontecesse, a gente percebe que ele passou por várias situações, né? Verdade. Passou dificuldade, passou luta, perseguição, né? Mas a gente sabe que as perseguições elas vão acontecer na nossa vida, mas a gente deve continuar esperando o Senhor. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Presbítero, com essa consciência de que o nosso tempo aqui é passageiro, como isso deveria moldar a nossa atitude cristã nesses dias? Porque às vezes a gente parece que vive como se fosse viver eternamente. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer, eu posso perder um tempo aqui, um tempo ali, mas tendo essa consciência, assim como Elias sabia que seria levado, que seu tempo estava chegando, o que o senhor falaria hoje para os cristãos que vão nos assistir, vão ver esse podcast, como a gente deveria aproveitar melhor o nosso tempo sabendo que tem um limite, que um dia vai acabar? Muito bem. A gente sabe que a vinda de Cristo está próxima, né? Os sinais apontam para isso. Quando a gente vê os acontecimentos hoje, guerra, rumores de guerra, a Bíblia diz que a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia, ela é a notícia de amanhã, né? Aí quando a gente vê as coisas acontecendo, a Bíblia já revela tudo isto que vai acontecer, né? Então, como a gente sabe, a Bíblia revela isso, né? A gente precisa estar pronto. A gente volta de novo ao tema, prontidão, né? Então as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo através desse podcast, hoje ou amanhã, não sei em que momento você está assistindo, você não pode perder tempo. Porque a gente quando olha para Israel, a gente entende que Israel é o relógio de Deus. Isso. Né? Então a gente vê as profecias se cumprindo, as profecias elas acontecendo nos dias atuais. E quando a gente vê que isto está acontecendo, nós devemos nos apegar mais a Deus, né? E as pessoas, a Bíblia diz também que o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, para que ele não compreenda a verdade do Evangelho. Então a gente sabe que por trás de tudo isto existe um ser que não tem mais salvação, está perdido, e ele trabalha justamente nos bastidores, né? Tirando a atenção das pessoas. E a gente vê hoje quantas pessoas hoje, né? Enquanto uma parte dessas pessoas serve a Deus, está aqui buscando a Deus, consagrando a sua vida, recebendo a palavra, orando a Deus. Quantas pessoas estão nesse momento desapercebidas? Sim. Nesta festa mundana, né? Estão lá gozando os prazeres da vida. Sim. Mas Jesus está voltando. Amém? Amém? Então a gente fala aqui de preparação. Então as pessoas que ainda não se voltaram a Cristo, já serviu a Deus, não se voltaram a Cristo, ou se nunca serviu a Jesus, eu quero dizer a você, né, através desse podcast, né, que o tempo está se findando. Amém? Amém. Então busque ao Senhor, busque a presença de Deus, né? Porque está muito perto esta hora. E a gente vive naquela expectativa, sim, irmãos. A gente sabe, eu falei hoje também, muito importante frisar isso,
que eu falei justamente hoje também da expectativa. É aquela esperança que a gente tem, que como a gente não sabe, como eu disse aqui, que esse translado vertical, a gente não sabe dia, não sabe hora, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Então a gente vive naquela expectativa. Quando é que ele vem? Verdade. E a gente sabe também, e eu queria frisar isso também, que talvez você não seja, não faça parte do arrebatamento da igreja, mas Jesus pode vir para você antes, através do falecimento, né? Sim. Quando uma pessoa dorme no Senhor, o Senhor veio para ela. Isso, né? verdade. Eu até citei um exemplo na ministração da palavra. Fui visitar uma senhora, uma irmã, serva de Deus, trabalhou muito para o Senhor, e a gente sabia que era uma serva de Deus crente. E quando eu cheguei lá para levar a ceia dela, ela perguntou a mim, quando é que ele vem? E a pergunta foi tão direta assim, e eu, na hora, fiquei... Ela está falando de quem? Do coordenador, do pastor, de alguém que ela está esperando? Aí eu olhei para a filha assim, eu disse, fiz aquele gesto, né? Quem Sim. é? Aí a filha disse assim, eu não queria interromper o diálogo da mãe, uma senhora muito idosa, ela disse dele, de Jesus. Aí eu me toquei, eu digo, ele vem lhe buscar, né? Está chegando o momento Glória a Deus. dele lhe buscar. E a gente vê que hoje ela partiu para o Senhor, ou seja, o Senhor voltou para ela, né? E nós que estamos aqui, estamos lutando, esperando o grande arrebatamento da igreja, ou se ele vier nos buscar de forma individual, né? Enfim. Presbítero, que essa preocupação que essa irmã tinha esteja nos nossos corações, Sim, né? sim. Às vezes a gente está pensando em tanta coisa, está atarefado com tantas coisas e acaba esquecendo que nós estamos aguardando o dia que o Senhor voltará e nos levará com ele. Presbítero, eu desejaria passar mais umas 3 horas aqui conversando com o senhor. Meu Deus. 3 horas, 3 o horas. prazer seria meu. 3 horas, 3 horas e meia. Mas nós precisamos encerrar. Os irmãos aqui da produção já estão dizendo assim, acaba, a hora já está mandando vocês parar. Mas para encerrar, presbítero, eu queria instigar acerca do seguinte. Elias começou bem e terminou bem. O importante é terminar bem com o Senhor. Você poderia trazer uma palavra acerca disso para quem está em casa? Que bom é terminar bem com o Senhor. Muito bem. A gente sabe que no trajeto da vida de Elias, ele pensou em desistir, né? Ele pensou em parar, ele disse, Senhor, eu quero morrer, eu quero a morte, né? Ele se escondeu dentro de uma caverna, com medo de Jezabel. A gente percebe, né? Parece algo contraditório, né? Elias manda descer fogo do céu, ele trava aquela batalha com os profetas de Baal, né? A gente vê ele também enfrentando Acasias, né? O rei Acasias, de forma muito enfática. Deus em Israel, há profeta em Israel, desce fogo, né? Enfim, a gente percebe isso, mas a gente percebe que ele correu. Ele teve medo de Jezabel. Jezabel disse assim, eu vou matá-lo. Então, na nossa vida, a gente vai enfrentar justamente perseguição, dificuldade, e a gente vê que ele pensou em desistir. Mas é quando Deus aparece a ele, numa voz mansuável, ele esperava no fogo, não veio, o terremoto não veio, o vento não veio, aí uma voz disse, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Aí eles mataram teus profetas, só sobrou eu. Eu disse, não, porque às vezes a gente pensa que só tem a gente, né? Isso. Mas Deus ainda tem 7.000 Glória a Deus. que não se dobrou perante Baal, boca que não o beijou, e que está à disposição de Deus para ser usado, para ser um instrumento. Aleluia. Né? Glória a Você Deus. não é único, né? Você não é único. Verdade. Se você quiser, Deus vai lhe usar. Mas se você não quiser, Deus levanta outro. Isso. Né? Mas a gente percebe que Elias ficou firme. Deus encorajou ele, né? E ele foi até o fim, né? Servindo a Deus. Era um profeta. A gente aprendeu muito hoje que ele era autêntico. Autenticidade fala de originalidade, né? Ele era verdadeiro, era um homem verdadeiro. E a gente percebe que ele tinha uma mensagem, ele também tinha uma identidade. Quem via Elias conhecia ele do mesmo jeito. Ele não modificava em outros ambientes, né? Ele servia a Deus aqui, servia lá. Falamos até sobre isso, né? O crente é sal da terra aqui, é sal da terra em casa, é sal da terra nas redes sociais, né? Então Elias, ele não mudava
de acordo com o seu ambiente. Ele tinha uma identidade. É tanto que quando a casinha disse, quem é esse homem que disse que eu vou morrer? Sim. Aí disseram assim, ele estava vestido de um vestido de pelo, né? Amarrado na cintura com um cinto de couro. Ele disse, é Elias, o tisbita, né? É aquele que a palavra de Deus é na boca dele. Ele disse, meu Deus, é como se fosse assim, eu estou morto. Porque se a mensagem era de morte, ele disse, eu estou morto, né? E a gente percebe que Elias teve as suas forças renovadas e Deus continuava operando na vida dele, né? Ele foi um instrumento de Deus, ele foi até o fim, né? Então é importante que você que está nos assistindo neste podcast vá até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter decepção também. Jesus falou disso, né? Jesus falou que a gente seria decepcionado. Jesus disse que quando injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Irmãos, uma das piores coisas, eu acredito, que é ser injuriado, acusado daquilo que você não fez. Verdade. Né? Mas Jesus disse assim, é bem-aventurado, porque fizeram isso por causa do meu nome. Às vezes você enfrenta batalhas na sua vida, mas não é por sua causa. É por causa da presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Né? Por isso que é importante que a gente não desista, a gente continue. Porque a gente não está só. Né? Eu também citei aí um hino que diz que nas horas mais difíceis, Jesus está lá. Né? Jesus está com você. Aleluia. Então, tu, pois, vai até o fim. Amém? O negócio é começar e terminar. Né? Começar bem, nosso pastor sempre diz, né, aos obreiros, comece bem e termine bem. Deixando um legado, né, para a próxima geração. Deixar também um legado, um exemplo para os demais. Vai ter luta, mas Jesus não está com você. Ele vai dar o escape, ele vai dar o livramento, ele vai mandar os corvos trazer o pão, trazer a carne, vai ter água do ribeiro. Se faltar água no ribeiro, tem a viúva de Serepta, que na verdade ela não tem nada em casa, né? Só tem água, um punhado de farinha e azeite na botija. Mas a Bíblia diz que quando ela foi fazer conforme a palavra, que ela voltou lá, tinha outro punhado. Ela disse, oxê, como é isso? Eu não usei agora esse punhado. E o milagre dessa mulher foi muito grande, irmãos. Só rapidinho para a gente concluir. Não, fica à vontade. A gente percebe que Deus operou um milagre de azeite através de Eliseu, né? E a gente vê que aquele milagre de Eliseu, ele foi um milagre em larga escala, né? Ele disse assim, vai buscar vaso emprestado. A mulher trouxe tudo que era vaso. O texto diz que quando encheu os vasos de azeite, o azeite parou. Aí a Bíblia diz que o homem de Deus, Eliseu, disse assim, olha, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Né? Ela virou uma empresária do azeite. Isso. Mas a gente percebe que foi um milagre muito grande, muito azeite. Mas eu considero que esse milagre de Deus na vida de Elias para com essa viúva foi um milagre que a gente vê uma proporção muito grande. Sabe por quê? Era um milagre todo dia. Quando aquela mulher, ela ia lá, olhar de novo, o punhado estava lá. Ela não pediu vasilha para encher de farinha, não, mas todo dia que ela acordava, o punhado estava lá. Ela fazia um bolo, comia, quando voltava, está lá o punhado. Então, todo dia tinha milagre, né? Então, eu quero dizer a você que está nos assistindo, que Deus tem milagre todos os dias para a sua casa. Aleluia. Amém? Glória a o Deus. azeite não se acabou, a farinha não se acabou, né? Você não se acabou, está de pé, né? Quantas lutas você já enfrentou, né? Eu disse hoje, finalizo agora, que eu falo muito, né? Mas tem um hino que o cantor, ele diz assim, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Glória a Deus. A gente para pensar, vai analisar, e eu fico pensando, meu Deus, quando foi que Deus me abandonou? Aí o cantor não pode esperar, né? Ele continua. Agora lembre quantas vezes eu já te levantei. Glória a Deus. Enquanto você procura, Aleluia. Quantas vezes ele lhe deixou, você não encontra uma. Mas quantas vezes ele foi lá e disse, me dá tua mão aí. Vem. Incontável. Te levanta, né? E a gente está de pé. Né? Então, glória a Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Presbítero, nós queremos, em nome do nosso coordenador, agradecer ao senhor. Como a gente já falou aqui para os irmãos que estão em casa nos acompanhando, o nosso presbítero é lá de Olinda, mas se dispôs a estar aqui com a gente. Amém.
trazendo aqui algo a mais da parte de Deus, do que a gente já aprendeu hoje. Então, que Deus continue abençoando o Senhor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Isso, presbítero. Não é isso, irmão Alisson? Agradecemos de coração sua presença, disponibilidade também. Amém. Um prazer tê-lo conosco, recebê-lo. E o desejo da gente é que o Senhor venha mais para cá escalado. Amém. Verdade. Eu que tenho a agradecer. Irmãos, eu disse até ao pastor, ao evangelista, eu disse, pastor, eu fiquei num estreito muito grande aqui, né? A gente é acostumado a ouvir o pastor Marcelo, né? O evangelista Marcelo Tela, agora falar, irmão, é complicado, né? Mas eu disse, pastor, tenha misericórdia de mim. Ele disse, não, meu irmão, deixa Deus lhe usar. Aí, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, falamos a palavra, Deus operou maravilhas. Foi uma noite de bênção, uma noite memorável. Eu só tenho a agradecer mais uma vez ao pastor presidente, a confiança, né, que ele tem nos dado, né? E também ao pastor evangelista Marcelo Teles, coordenador, que nos deu liberdade, né? Eu disse a ele, olha pastor, por mim eu só dava a minha oferta e assinava a frequência, né? O senhor pregava e eu cultuava com o senhor, mas ele nos recebeu muito bem, né? Nos deu um tempo muito bom para que a gente pudesse meditar de forma tranquila na palavra, e eu só tenho a agradecer, né? Um abraço para os irmãos da área 17, Deus continue ajudando, fortalecendo e abençoando a equipe. Amém. Eu quero lhe pedir apenas um favor para a gente encerrar o podcast de hoje, que o senhor faça uma oração encerrando esse episódio. E eu não combinei com eles, isso aqui é algo que eu não combinei com eles, mas eu queria que os irmãos que estão ali nos bastidores participassem aqui dessa oração com a gente, viessem para o lado de cá. Amém. Eu digo isso porque a gente está aqui de frente das câmeras, mas para que isso aqui aconteça, existem pessoas no lado de lá. Existe um ali na câmera, tem um sentado ali, tem outro em pé, tem um tirando foto. Irmão Arnon, venha pra cá. Irmão Joás, Gabriel, venham pra cá. Todo mundo, Cauã. Dá pra gravar aí sozinho, Cauã? Dá não, é? Dá não pra gravar sozinho? Então venham pra cá participar dessa oração também. Venham-se embora. Falando nisso, olha, o presbítero Magno, eu vou ser desobediente, depois eu vou arcar com a consequência. Ele está dizendo ali, não fale meu nome não, mas o presbítero Magno é um grande ajudador muito também, presbítero. Presbítero Magno tem dado pregador, viu? Pregador da é meu dirigente da escola dominical. Aí veja, eu estou desobedecendo ele. Meu Deus, eu estou enrascado. Mas eu queria muito que eles participassem dessa oração, encerrando essa edição desse podcast. Não sabemos se o nosso coordenador irá desejar fazer um outro próximo, né? Esse ano ainda, talvez só ano que vem, inclusive. Mas a gente agradece a todos esses irmãos que fazem parte deste programa. Então, venham para cá participar da oração. Muito bem. Arnon, o senhor também, irmão Arnon. Cadê? Ô, presbítero, irmão Arnon quer vir não, ó. Amém, presbítero Magno. Agora, vê se dá para todo mundo aí. Amém. Presbítero, senta aqui. Eu sentar. O senhor fica aqui. É melhor ter ficado em pé. Eu fico aqui, ó. Amém, presbítero. Muito bem. É bom estar com os irmãos. Muito bem. Meus irmãos, eu quero também parabenizar essa equipe, né, maravilhosa, os irmãos que estiveram aí sendo presenteados, né? Esse podcast é um presente de Deus para os irmãos, né? Sabemos que muitos podem vir ao templo, participar, receber a palavra, mas a gente sabe que muitos outros também não têm essa oportunidade, mas foi alcançado pelos resumos, né? Pelas palavras que aqui foram ministradas, os companheiros que aqui passaram, e agradeço a Deus pelo privilégio de estar neste último e dizer aos irmãos que Deus está nesse negócio, amém? Amém. E tudo aquilo que Deus está dá certo, né? Se está dando certo é porque tem a aprovação de Deus, a aprovação do nosso pastor presidente, a aprovação do coordenador, e tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. Amém? Amém. Então vamos orar como nos foi pedido pela equipe, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que Deus continue abençoando mais e mais esse trabalho. Amém? Amém. Justo e eterno Deus, Pai Celestial, na Tua presença estamos finalizando, Senhor, esta noite, este podcast que alimentou tantas vidas, alimentou tantas pessoas, Senhor, no deserto desta vida. Eles foram alimentados pela Tua palavra. E as palavras que foram ministradas aqui esta noite, nos dias anteriores, possam alcançar corações angustiados,
que precisam trilhar o mesmo caminho do profeta Elias até o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero te pedir pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que tem sobre ele a grande responsabilidade de conduzir este rebanho. Os pastores auxiliares que lhe ajudam, diretoria da igreja, mesa da convenção, como também o pastor evangelista Marcelo Teles, que coopera nesta área. Continua abençoando toda esta equipe, Senhor, da mídia, da área 57, todos que estiveram envolvidos durante este dia. Recompensa e abençoa tudo isso que nós te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos, em nome e no nome de Jesus. Amém. Amém. Você se despede aí dos irmãos, viu, senhor? Muito bem. É o senhor. Ah, meu Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, coisa boa, presbítero Jailton, olha que privilégio estar aqui com o Senhor. Nosso, é nosso. E é sempre bom nós, jovens, eu não estou chamando o Senhor de mais velho, mas de mais experiente. Um pouquinho na frente, um pouquinho. E é sempre bom poder estarmos desfrutando desses momentos, né? Amém. E Deus continue recompensando o Senhor. Os irmãos que estão em casa, os internautas que participaram, enviaram mensagem, é de bênçãos. Vamos estar sempre intercedendo a fim de que a tua oração seja um grande investimento desse projeto e que mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.